que você achou? A aula foi boa, né? Foi boa. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Faremos agora o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido irmão Leon Denis. Adilane, vai ler o Evangelho. Não um capítulo, mas é o prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos, que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Senhor, Senhor, estamos batendo a sua porta, fazendo o nosso esforço, estudando nesse momento, para trabalharmos amanhã, colocando em prática tudo o que aprendemos com a doutrina espírita. Rogamos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, a tua permissão para evocarmos o nosso Leon Denis a nos inspirar, de onde ele estiver, para melhor compreensão do que ele escreveu, fortalecendo assim a nossa alma imortal, os nossos espíritos, e envolvidos nas vibrações desse amigo, desse irmão, envolvidos nas vibrações de Allan Kardec, do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa, envolvidos nas vibrações de amor que vibram neste ambiente, em nome do nosso amor, Lourdinha querida, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Onde você parou, Débora? Na página 120, né? Estados vibratórios da alma. É? Tudo bem. Estados vibratórios da alma. A memória. Uhum. Então vamos lá.
Antes de começar, vou passar sempre a pedir aos nossos ouvintes que acessem o nosso site www.centroespiritaativopanfiro.com e ali obter as informações necessárias. Assim está ajudando a nossa casa. Acessar os cursos, as palestras, não deixarem de acessar porque ajuda a nossa casa. Vamos lá. Então, nos estudos também vamos divulgar sempre, tá? Estados vibratórios da alma, a memória. Leia, Dilane. A vida. A vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Cada alma centelha emanada do foco... Cada alma centelha emanada do foco divino. Vai. Então vai, pode ler. Então, a vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Página 120. Deus é a fonte de tudo. Né? Linda mesmo. Exatamente, como a Débora está dizendo, essa frase resume toda a vida e Deus. Né? Toda a grandeza de Deus. Ele fala aqui, ó, a vida é uma vibração imensa que preenche o universo. Deus preenche todo o universo, nada escapa dele. Aí ele ainda fala aqui, cuja fonte está em Deus. Então, Deus é a fonte de tudo. E aí ele vai falar, complementar mais. Cada alma, quer dizer, cada um de nós, cada um de nós, centelha emanada do foco divino. E aí vai ao encontro do que a ciência está falando hoje, que todo o universo parte de um ponto, de um foco, Deus. Isso. Que lindo, meu Deus, isso é muito profundo. Olha, Leon Denis, numa época de não tinha internet, não tinha rede social, era conexão direto com os espíritos superiores, trazendo as revelações. E aí ele está falando aqui, ele definiu, só essa frase aqui já definiu tudo. Então que vamos lindo. ler de novo. Isso. A vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Vibração, tudo é vibração. Tudo é vibração. Nikola Tesla fala, se queres descobrir os segredos do universo, pense em vibração, frequência e energia. Então o universo é uma vibração imensa que preenche tudo. Preenchido por quem? Pelo Deus. foco divino, Deus. Como podem não aceitar Deus, né? Deus. Cada alma centelha emanada do foco divino torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão e intensificarão de acordo com o grau de elevação do ser. Então, cada alma vai pegar aquilo que lhe cabe dentro do processo evolutivo, em termos de vibração. É isso que ele está falando. Por isso que cada individualidade é única, porque se apropria desse feixe de vibrações que percorre todo o universo, que vem da fonte divina, física quântica, ciência pura. E a partir daí, cada alma, pelo seu nível de consciência, ele está falando aqui, nível de elevação, vibra em particular, cada um de acordo com a sua elevação. Olha só, agora ele vai discorrer. E ele disse que isso pode ser verificado experimentalmente. Aí ele faz uma observação que os doutores Baraduc, pesquisador,
da mediunidade, né? E Joire construíram aparelhos gravadores que possibilitam medir a força radiante que brota de cada ser humano e varia de acordo com o estado psíquico dos sujeitos. Eu mesmo fiz esta experiência muitas vezes com a utilização de placas fotográficas. Estas, após revelação, reproduzem as radiações que emanam da extremidade dos dedos, sob a forma de espirais ou de correntes de intensidade variável, segundo a elevação do pensamento e a ação da vontade. Isso aqui é a fotografia Kirlian. Eu ia falar isso. Não é, Newton. Eu ia falar isso agora. Nossa, estamos conectados. Eu ia falar, diferente da fotografia Killer, que não mostra a vibração da alma. Eu vou trazer um material que fala como que é. Quanto mais a alma elevada, mais é como se ela não... A onda é mais larga, tendendo à reta. E quanto mais o espírito não elevado, mais tem agitação, as cristas são mais próximas, os vales também, e ela tem uma maior intensidade. Sim, mas a fotografia Kirlian... Ela é outra coisa. A fotografia Kirlian tem um pesquisador, tem um rapaz, ele era até ali perto de Bangu, de Realengo, ele morava ali. Eu vou ver se eu consigo consigo o contato dele, o Alan o conhece. Então ele tirava fotografia, ele fez muitas experiências. Então ele tirou, agora eu vou falar da fotografia aqui, nem pode ser o que ele esteja falando aqui seja de fato outra coisa, mas o que veio na minha cabeça. O médium, quando estava dando o passe, ele ia lá e tirava a fotografia. E aparecia aqui, na ponta dos dedos, uma irradiação, uma luz imensa. Ele tirou fotografia de alguém que tinha acabado de se drogar. Era quase que apagando. Já viu boca de fogão, quando está acabando o gás, que fica fininho, de quem tinha acabado de se dobrar? Ele disse que presenciou uma discussão, ele é muito engraçado, ele falando. E depois ele chegou entre os dois, estavam brigando lá, deixa eu tirar um retratinho do seu dedinho. Ele foi e tirou a fotografia das mãos daquele que estavam brigando, estavam discutindo. E mostrou ali a diferença dessa energia que sai da mão. O médium concentrado parecia um fogareiro grande aqui da ponta dos dedos. O drogado estava quase se apagando. E assim ele foi tirando de uma lagarta morta, de um pedaço de pau seco, de uma árvore, de uma borboleta, foi tirando, mostrando a diferentes tipos de irradiação. Mas ela não é o retrato, vamos dizer assim, da alma, entendeu? Você não pode dizer na fotografia aquilo que alguém é elevado ou não por ela. Não, ele mostra a energia naquele momento de como você está. É naquele momento. Porque nós somos muito instáveis ainda. Então, uma hora a gente está muito bem, obrigado. Tem hora que a gente não está. Coloca para mim, por favor. Então, naquele momento ele tirou. Agora, esse do cientista aqui, o Baraduc, eu no outro dia eu vi Baraduc. Sabe quem foi Baraduc? Eu vou ver aqui, eu li, mas vou pegar aqui direitinho. E Polite Baraduc foi médico. Não, mas tem outro Baraduc, fotografia, acho que é esse aqui, né? Tá aqui, ó, esse aqui mesmo, ó. Cadê? Aí diz aqui sobre ele. Mas está em inglês. Me complicou aqui, né? Ó. Me complicou. Então foi um pesquisador sobre irradiação, sobre ectoplasma.
É sobre espírito. Ele fotografava o mundo espiritual. Tem várias fotografias aqui. Mas foi um médico magnetista para... Aqui. Ele aqui mesmo, aqui ela pegou outra. Hippolyte Ferdinand de Baraduc, França, 15 de novembro de 1850. Olha, século XIX. Morreu em 1º de maio de 1909. Foi médico e magnetista, parapsicólogo francês. E altamente reconhecido por ter fotografado o pensamento e os sentimentos com as iconografias. Então são aparelhos que ele desenvolveu. Fotografia de pensamento. É fotografia de pensamento. A gente sabia que Kardec colocou na Revista Espírita, a gente sabe, olha, estudando aqui o magnetismo, hipnotizando. Então ele desenvolveu o aparelho que media justamente isso, que essas vibrações aqui da alma, essas vibrações. Vamos lá. Não me lembro quando foi o... mas eu não sei quando foi não, só se eu botar aqui. Ela está perguntando quando... Foi o Dr. Cury, né? Não era médico não, ele era técnico, deixou cair uma placa entre as válvulas que ele estava consertando e dali começou a pesquisa. Foi por acaso. 1939, né? Então ele veio de novo. Ele veio depois, o Cury veio depois. A fotografia aqui é um método de fotografia de fotograma acidental descoberto em 1939. Concluído, em um objeto é colocada uma placa fotográfica e conectada a certa voltagem. Aqui ele pesquisava... Olha aqui, ó. Olha que fotografia Kirlian, como é que é. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ler de novo para a gente entender Leon Denis. A vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Cada alma, centelha emanada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão e intensificarão de acordo com o grau de elevação do ser. Este fato pode ser verificado experimentalmente. Aí foram esses pesquisadores que a gente citou aqui. E o nosso Leon Denis cita Baraduc e Joire. Toda alma tem, portanto, sua vibração particular e específica. Seu movimento próprio, seu ritmo, é a representação exata de sua potência dinâmica, de seu valor intelectual, de sua elevação moral. Seu próprio, olha só que coisa interessante, isso aí também é uma coisa que depois a gente pode ver lá na frente. Agora não. Seu ritmo, tem um ritmo. Cada alma... Sim, cada uma tem sua própria vibração e tem um ritmo. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo resumem-se nesta lei das vibrações harmônicas. As almas que vibram em uníssono se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem esta lei e se ressentem de seus efeitos.
A alma superior é uma vibração em potencial de todas as suas harmonias. Então, a gente imagina Jesus com a vibração dele bem elevada, né? É o nosso modelo. E a gente chega perto de Jesus no estado de prece, que a gente aumenta a nossa vibração e a gente se entra em sintonia com ele. Mas é a partir dessas vibrações que ele está falando aqui as vibrações elevadas, ó, as almas que vibram em uníssono, quer dizer, vibram juntas, se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí as atrações. Atrações, as simpatias, a amizade, até o amor. Mas isso pode ser tanto para as coisas elevadas como aquele que sintoniza com o mal, com as almas inferiores. Então tem uma regra áurea no universo. Tem uma regra. Se a regra. gente parar para analisar, que é a da lei da atração para esse ponto culminante, para essa fonte. Vamos pensar aqui. Qual é a vibração de Deus em relação a cada um de nós? Dessa fonte, desse foco, é de atração. Por isso é que a gente tem necessidade e sede de chegar a Deus. Porque a vibração divina é de quê em relação às suas criaturas? É de amor. Atração. A vibração de atração e de amor. Quando você via Jesus, as pessoas que imaginam que viveram naquela época eram atraídas nessa direção, porque é a lei de atração que rege. Por isso é que a gente tem essa necessidade imensa de encontrar Deus, porque vamos dizer assim, né, entre aspas, das mãos de Deus, Deus não tem mão. Pronto, de Deus nós saímos, para Deus nós retornaremos. Hã? Não, estou falando só. Aqui no livro dos Espíritos, lá na questão 1010, 1009, 1019, ali no finalzinho, quando tem uma pergunta sobre o inferno e o céu, aí tem 4 mensagens ali, de Platão, de Sócrates, de Santo Agostinho, uma de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso responde assim, ele começa a sua resposta assim, gravitar em torno da unidade divina, me dá o livro dos Espíritos aí, por favor, Dilane. Eis o objetivo de todos nós. Gravitar em torno... Perfeito, nossa, perfeito. Porque tá aqui, nós estamos todos, por isso é que Leon Denis fala da espiral ascendente, indo na direção do núcleo, da fonte, do foco principal, que é Deus. Então, todos nós estamos orbitando, é isso que Leon Denis está falando aqui, e que Paulo falou, caminhando, diminuindo o raio que nos separa do foco divino. Então, olha só, a questão é atraídos para ele. A questão é a 1009. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Vocês vêm respondendo, tem uma resposta de Platão, tem uma resposta de Santo Agostinho, tem uma resposta de Lamennais. E olha Paulo quando começa a resposta dele. Gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Nossa, perfeito. É como se eles estivessem hoje falando da ciência da física mais atual. Exatamente. Gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. E o que a gente faz? O estudo, o trabalho, nos aproxima desse núcleo. Aí vem Leon Denis dizendo, a vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Por isso estamos atraídos para Deus. Esse é o objetivo. Gravidar em torno da unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Se está em tudo, está em nós. Essa necessidade de se aproximar da fonte. A entidade psíquica inunda com suas vibrações todo o seu organismo fluídico. Perfeito. Nós envolvemos todo o nosso organismo fluídico, seja o perispírito quanto o corpo físico. Até chegar no corpo. Então,
a entidade psíquica inunda com suas vibrações todo o seu organismo fluídico. Este perispírito, que é sua forma e sua imagem, a reprodução exata de sua harmonia pessoal e de sua luz. Mas, ocorrendo a encarnação, estas vibrações vão reduzir-se, amortecer-se sobre o véu da carne. O foco interior não poderá projetar para fora mais do que uma radiação enfraquecida e intermitente. Entretanto, no sono, o sonambulismo, no êxtase, desde que um caminho se abra à alma através do invólucro material que a oprime e subjuga, a corrente vibratória se restabelece e o foco retoma toda a sua atividade. Ele está falando da alma, perfeito, essa centelha divina. Toda vez que a gente sai do corpo, a gente retoma a nossa capacidade, a nossa atividade. O espírito se reencontra em estados anteriores de potência e de liberdade. Tudo que nele dormia, desperta. Suas vidas numerosas se reconstituem, não só com os tesouros do seu pensamento, lembranças e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas em seu organismo fluídico. Eis porque no transe, a alma, vibrando com as lembranças do passado, afirma suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa de suas transmigrações. Lindo, né? Interessante. Nossa, Leon Denis é demais. Não tem um espaço, não tem espaço vazio no universo. Tudo está preenchido por essa fonte, né? O nome que a gente queira dar, né? Essa consciência suprema. Tudo, não tem nenhum espaço que não esteja permeado por essa lá na fonte. Frente, muito Leon lindo. Denis vai dizer que nós estamos mergulhados no hálito divino. Isso. Então, pós peixes no aquário, a gente está mergulhado. Por isso é que Deus sabe tudo. É onisciente e onipresente. Está em tudo. Essa consciência permeia tudo. Tudo quanto é vibração, tudo quanto é molécula, tudo quanto é átomo, tudo quanto é espaço. Por que a gente lembra de tudo quando a gente está no nosso estado de espírito desprendido da matéria? Quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar de outras vidas, de outras existências, de outras experiências. Por quê? Ele explica aqui, os mínimos detalhes de nossa vida gravam-se em nós e nos deixam marcas indeléveis. Até um pensamento que você teve é marcado no seu corpo espiritual. Porque está nas camadas então, mentais. Tudo que você pensou, tudo que você fez, tudo que você agiu está em você. E é isso que te dá um peso específico, o Paulinha. Perfeito. Que André Luiz fala. O peso específico vai dizer o que você é como espírito, que é o resultado do que você pensa e do que você sente. É por isso que você é esse copo d'água aqui. Você pode ficar aqui, nesse lugar. Você não consegue entrar num lugar mais elevado, só se você esvaziar essa água aqui. É porque a nossa... Por quê? Você precisa se purificar para você ir para ascender regiões superiores. Você é isso, você é o resultado do que você pensa, do que você sente. Está tudo aqui dentro de você. As vidas passadas, todas as experiências marcadas indelevelmente, como ele fala assim, marcas indeléveis. Isso mesmo. No seu corpo espiritual. Que tem a ver com as camadas mentais mais profundas. Por isso é que a gente não sabe das nossas vidas passadas. Por proteção, para que a gente não atrapalhe essa vida, né? E até enlouqueça. Imagine se a gente sabe todas as nossas faltas. Então, é a lei de misericórdia aí, né? Para que a gente não lembre dos males que a gente fez e a gente, nessa vida, dê conta do que tem que dar, né? Então, estão nas camadas mais profundas. Olha só, vou ler de novo o que dá o peso específico e vou continuar.
Os mínimos detalhes de nossa vida gravam-se em nós e nos deixam marcas indeléveis. Aqui no final. Indestrutível. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo fica gravado. É aí que você tem um peso específico, porque você é o resultado disso aí, do que você é, como do que você pensa, do que você sente, das suas paixões, dos seus desejos, dos seus atos. Quanto mais grosseiro, mais pesado fica, mais denso fica. Tudo fica gravado. Menos vibra e mais, por isso mais denso. Exatamente. As moléculas são mais... Isso. Vamos lá. Durante o curso da vida normal, as lembranças se acumulam em camadas sucessivas e as mais recentes acabam aparentemente apagando as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles 1000 detalhes de nossa existência finda. Entretanto, nas experiências hipnóticas, basta evocar o tempo passado e recolocar o sujeito, pela vontade, em uma etapa anterior de sua vida, em sua juventude ou até mesmo na infância, para que aquelas lembranças reapareçam em massa. O sujeito revive seu passado não apenas com o estado de alma e a associação de ideias que lhe eram peculiares à época, ideias às vezes bem diferentes das que ele professa atualmente, com seus gostos, seus hábitos, sua linguagem, mas também reconstituindo automaticamente todo o conjunto dos fenômenos físicos contemporâneos daquela época. Isto nos leva a reconhecer que há uma correlação estreita entre a individualidade psíquica e o estado orgânico. Porque nós somos o resultado de tudo isso. Eu posso não me lembrar das outras experiências, mas elas estão em mim. E hoje eu sou o resultado de todo o somatório dessas experiências. Está entendendo, Paula? Hoje você é Paula. Ontem você foi Maria. Na outra você foi Joana. Não, aí já quando vai para o outro reino... E aí você vê como ele fala que você pode acessar, porque são camadas mentais, camadas da mente. E você pode acessar isso. Aonde você chega... A Débora sabe fazer isso. Ela pode chegar a você e fazer assim, ó. Você vai voltando, vai piscina. A primeira camada, Nilton, é a camada sensório-motora. A primeira camada é a camada consciente. Eu percebo, eu cheiro, tenho tato. É a camada sensório-motora. A segunda camada é do pensamento profundo. Então eu penso, eu vou aqui, eu raciocinei, imaginei uma coisa, eu estudei, eu pensei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falei isso, camada do pensamento. A terceira camada já é a camada do insight, aí onde entra a mediunidade. A mediunidade começa da segunda para a terceira camada, aonde eu já começo a perceber o mundo psíquico. É nessa camada, né, mais profundo, vamos dizer assim, que estão as nossas pendências kármicas. Por isso que quando a gente entra na mediunidade mesmo, a gente vai começando a saber o nosso passado, não vai? Não é, Adilane? Você vai dizer, eu fiz isso. Aí começa a ver. Por quê? É nessa camada. Quando você aprofunda nela, você começa a deslumbrar o passado. Cada estado mental está associado a um estado fisiológico. A evocação de um na memória do sujeito logo provoca o aparecimento do outro, porque a própria fisiologia muda, ele se contorce, porque ele lembra quando ele acessa essas camadas mais profundas. Isso. Como ocorrem as flutuações constantes e a renovação integral do organismo físico em alguns anos, este fenômeno seria incompreensível
sem o papel do perispírito, que guarda em si, gravadas em sua substância, todas as impressões de outrora. É ele quem fornece à alma o total de seus atos conscientes, mesmo após a destruição da memória cerebral. Os espíritos o demonstram por suas comunicações, pois conservam no espaço as mínimas lembranças de suas existências terrestres. Este registro automático parece efetuar-se sob a forma de grupamentos ou de zonas dentro de nós. Zonas que correspondem aos períodos específicos de nossa vida. É o que você falou, Débora. De modo que, se a vontade por meio da autossugestão ou da sugestão exercida por outrem, o que é idêntico, já que, como vimos, a sugestão para ser eficaz tem de ser aceita pelo sujeito e transformar-se em autossugestão. Ô, Newton, uma coisa que se a vontade, digamos, fizer reviver uma lembrança pertinente a um determinado período de nossa existência, todos os fatos de consciências que se ligam a este mesmo período logo se desenrolam no encadeamento metódico. O senhor Gabriel Delany comparou esses estados vibratórios às camadas concêntricas observadas quando se corta uma árvore, as quais permitem calcular a idade dela. Agora eu vou falar uma coisa importantíssima para a Dilane. Quando você entra nessas camadas, você começa a conhecer o seu passado, quem você é ainda. Mas também, uma coisa boa, quanto mais você vai adentrando nelas, porque são camadas, como ele falou, da árvore, as camadas da árvore. Você chegou na terceira camada, começou a perceber o seu passado. Mas se você continuar entrando, você vai começar a entrar na quarta camada, que é discernimento e desapego. Por quê? Porque você começa a perceber, aí você já começa a refletir a imagem de Deus, né? No sentido, como Jesus falou, eu sou um com o Pai. Por quê? Era consciência refletida. Essas camadas você começa a, sua mente, sua consciência dentro daquela consciência maior, começa a refletir, que são assim os Espíritos Santos, que Paulo de Tarso, né, percebeu Jesus, consciência refletida. Aí você começa a entrar no desapego e no conhecimento que não estão nos livros. Quanta coisa você hoje já fala assim, isso é isso, isso não é aquilo, não é? Não estão nos livros. Por quê? Está numa camada além, Newton, dessa vida, além das nossas experiências, porque essas camadas estão além do que a gente já viveu. Nós somos um armazém cheio de riqueza. Conhecimento, porque a gente já está refletindo a mente suprema. E aí você fala, por isso desapego. Você começa a discernir o que é temporário do que é perene. Aquilo que diz assim, eu não preciso disso, meu Deus. Verdade. Aí já é o novo. Aí já é o homem novo. Sai do homem velho e entra no homem novo. Olha que lindo, né? Por isso que quanto mais você adentra nas camadas da mente, mais você encontra Deus. E você amadurece, né? Isso. Amadurece. Amplia a consciência. Isso é ampliação de consciência. E a meditação faz isso. Acelera esse processo. Vamos mais um pouquinho. Isto tornaria compreensíveis as variações de personalidade de que falamos. Claro, hoje eu estou numa personalidade. A vida passada foi uma outra personalidade. Então a gente altera o nosso estado mental. Para observadores superficiais, estes fenômenos se explicam pela dissociação da consciência. Estudados a fundo e analisados, eles representam ao contrário, aspectos de uma consciência única, correspondentes a diversas fases de uma mesma existência. Estes aspectos se revelam desde que o sono
seja bastante profundo e o desdobramento perispiritual seja suficiente. Se tem sido possível acreditar nas mudanças de personalidade, é porque faltam ou se apagam os estados transitórios, intermediários. O desdobramento, já o dissemos, é facilitado pela ação magnética. Os passes dados em um sensitivo, pouco a pouco relaxam e desatam os elos que unem o espírito ao corpo. A alma e sua forma etérea saem da ganga material e esta saída constitui o fenômeno do sono. Quanto mais profunda é a hipnose, mais a alma se desliga, se afasta e recobra a plenitude de suas vibrações. Oh, que lindo. A vida ativa concentra-se no perispírito, enquanto que a vida física fica suspensa. A sugestão ainda aumenta o ritmo vibratório da alma. Cada ideia contém o que os psicólogos chamam de tendência à ação, e esta tendência transforma-se em ato de sugestão. De fato, esta é apenas uma forma da vontade. Elevada à sua mais alta intensidade, torna-se uma fonte motriz, uma alavanca que pressiona e põe em movimento as potências vitais adormecidas, os sentidos psíquicos e as faculdades transcendentes. Então, através do magnetismo, da hipnose que você provoca com o magnetismo, o sujeito, que é a alma, vai penetrando nas suas camadas mais profundas, o sono vai aprofundando, o sono físico, e ele vai colocando para fora aquilo que ele tem de experiência dentro dele. Até que chegue de uma forma natural. Estava pensando aqui, seu altivo vivia como? Da terceira para a quarta camada, ou mais. Ah, com certeza ele lembrava. Dona Ivone. Sabia de coisas que não está. Por quê? Não estão nos livros. Porque aí eles começam a entrar o quê? Agora vamos voltar para o texto. Numa vibração dos espíritos superiores, onde eles estão habitando. Então, além dos livros. Você vê, as recordações da Dona Ivone. Como o passado dela foi um passado complicado, ela entrava, ela lembrava, para ela não resvalar na última encarnação. Isso. Agora, e o Chico? Quando o Chico entrava lá, que com certeza ele sabia. Nossa, meu Deus. Com certeza ele sabia. Aqui, Adilane, fala com ele. Com certeza ele sabia. Mesmo. Mas aí, em que ele entrava? Em que camadas ele entrava? Em que ele sabia dele? A Dona Ivone sabia. Tudo, né? Quase tudo. E ela dizia que a mediunidade dela era uma aprovação, era uma prova. A dela, a do Chico era missionária. Ela que fala isso ali no Recordações da Mediunidade ou Devação do Invisível. Hã? Não sei. Chico vivia da quarta camada para cima, não é? Tem depois a camada dourada, é a quinta camada dos santos. Pois é. Desses espíritos. Leon Denis vivia o quê? Nessa camada dourada, que é a camada do conhecimento de todas as coisas. Então eles tinham. Nós não temos expandidas. Porque o nosso passado deve ser um passado um pouco triste e pesado, e a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar. Então é bom ficar onde a gente está. A gente vai limpando, né, Nilton? Como que a gente passa para as outras camadas de uma forma natural, né? Vamos dizer assim, ao longo da evolução como espírito. Quando a gente tiver limpado o nosso passado. Queimado as nossas questões kármicas, melhorado, evoluído. Aí a gente vai limpando essa camada, porque as camadas são o quê? São todas vibração e frequência. Tudo é vibração. Se eu vou limpando, eu vou tirando aqueles nós que impedem a minha mente, a minha consciência de expandir. E aí a energia vai fluindo, expandindo, que eram eles. Aí ele diz aqui, vemos então produzirem-se os fenômenos de clarividência, de lucidez, de despertar da memória. Isso é anímico, é da alma. Desperta tudo isso.
Para que estas manifestações sejam possíveis, o perispírito tem de ser previamente impressionado por um abalo vibratório provocado pela sugestão. Este abalo, acelerando o movimento rítmico, tem por efeito restabelecer a conexão entre a consciência cerebral e a consciência profunda. Conexão que se rompe no estado normal durante a vida física. Então, as imagens, as recordações armazenadas no perispírito podem reanimar-se e se tornar conscientes. Mas, com o despertar, a conexão se desfaz, baixa novamente o véu pouco a pouco. As lembranças longínquas se apagam e entram novamente na penumbra. Isso está tudo em nós. Então, através da hipnose, você consegue acessar tudo isso, mas quando você volta ao seu estado normal, você esquece. Porque a gente ainda está evoluindo. Vai chegar um momento em que todos nós vamos nos lembrar ter nitidamente, ter acesso a isso tudo. Porque nós já estamos elevados espiritualmente a ponto de conseguir, como o Chico, ver o nosso passado, nosso presente e planejar o futuro. Por enquanto, ainda é um estado, como ele fala, alterado. Mas chegará um momento em que todos nós teremos todas essas porque isso está em nós. Essa capacidade natural. Não é mediunidade, não é antinatural, é natural no processo evolutivo. Todos nós vamos desenvolver todos esses talentos, né? E não mais com medo, porque a gente vai poder olhar isso tudo de um outro lugar. Porque se a gente se estabelece numa camada, quarta camada mental, seu altivo não olhava as situações da forma que a gente olha. Então ele diz aqui. De um outro lugar. Lembra, Dilane, que eu falo? Vai sempre para um lugar mais alto a para poder sugestão, ajudar. Vamos lá, Débora, pois o processo que deve preferentemente empregar nestas experiências. A gente só através da sugestão. Neles, provavelmente, é natural. Para conduzir os sujeitos a uma determinada época do seu passado, eles são adormecidos através de passes longitudinais, aplicados de cima para baixo. Em seguida, sugere-se a eles que têm tal ou tal idade. Assim são levados a remontar a todos os períodos de sua existência. Podem-se obter cópias facsímile de sua escrita, cópias que variam segundo as épocas e são sempre concordes, quando se trata das mesmas épocas, evocadas no transcorrer de várias sessões. Depois, por meio de passes transversais, eles são trazidos ao ponto atual, passando pelas mesmas fases. Por que isso aí pode acontecer, né, Nilton? Vamos pensar aqui. Porque tudo isso está na memória. A memória, como você falou lá no começo, é indestrutível. O que é a mente? A mente é igual à memória, que é o quê? O somatório de todas as nossas experiências. A memória, por isso que tem uma parte que é memória cerebral e uma parte que é extracerebral, mas tudo é memória, que é o quê? A nossa história. Tá tudo na gente. Tudo. Então, você acessa através do hipnotismo. Você acessa tudo isso. Isso aí. Então a gente pode pegar uma história nossa lá, um nome, uma personalidade, como escreveu, tá tudo em nós. Exatamente. Pode-se ainda, e nós mesmos procedemos deste modo, indicar ao sujeito uma data específica do seu passado, até mesmo mais remoto, e fazê-la renascer nele. Se o sujeito é muito sensível, vê-se então o desenrolar de cenas de um cativante interesse, com detalhes sobre o meio evocado e as personagens que lá vivem, detalhes que são, às vezes, passíveis de verificação. Podemos constatar, diz o coronel de Rochat, que as lembranças despertadas assim eram verdadeiras e que os sujeitos assumiam sucessivamente as personalidades que correspondiam à idade deles. Insistamos ainda nestes fenômenos cuja análise projeta uma viva luz sobre o mistério do ser. Todos os variados aspectos da memória,
a extinção das lembranças da vida normal, seu despertar no transe e na exteriorização, tudo se explica pela diferença dos movimentos vibratórios que ligam a alma e seu corpo psíquico ao cérebro material. A cada mudança de estado, as vibrações variam de intensidade, tornando-se mais rápidas à medida que a alma se liberta do corpo. As sensações ocorridas no estado normal registram-se com um mínimo de força e de duração, mas a memória total subsiste no fundo do ser. Por menos que os elos materiais se afrouxem e que cada alma seja entregue a si mesma, ela encontra em seu estado vibratório superior a consciência de todos os aspectos de sua vida, de todas as suas formas físicas ou psíquicas, de sua existência integral. Olha que lindo. É, como vimos, o que se pode constatar e reproduzir artificialmente no estado hipnótico. Artificial. Para bem se situar no labirinto destes fenômenos, não se pode esquecer que este estado comporta numerosos degraus. Isso. A cada um destes degraus associa-se uma das formas da consciência e da personalidade. A cada fase do sono corresponde um estado particular da memória. O sono mais profundo faz surgir a memória mais abrangente. Esta se restringe cada vez mais à medida que a alma retoma o seu invólucro. Ao estado de vigília ou ao estado de desperto corresponde à memória mais limitada, Isso, mais indigente. Isso que eu falei, conforme vai adentrando, vai ampliando vidas passadas. E quando o espírito vê, ou, por exemplo, sou altivo, ele viu o que na gente? Ele viu o que está na nossa mente, na nossa memória. Ele fazia leitura, olhava as nossas vidas passadas, porque está tudo em nós. Está tudo em nós. Este fenômeno de reconstituição artificial do passado faz-nos compreender-se de que acontece depois da morte, quando a alma liberta-se de seu corpo terrestre, se acha diante de sua memória ampliada, memória consciência, memória implacável, que conserva a marca de todos os seus erros, torna-se seu juiz e às vezes seu carrasco. Isso aqui é um estudo. Belíssimo. Paulinha, eu sei que pode estar difícil até para vocês alcançarem, porque eu li muita coisa aqui e parece que as palavras se repetem um pouco. Mas o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que o segredo de tudo está em nós. E você tem meios de acessar isso através da hipnose. O tempo todo ele está dizendo nisso. As vidas passadas, isso aqui é um tratado sobre a vida. Nossa, por isso que ele começa ali falando que Deus rege tudo isso. Ele sustenta tudo isso como foco. É a inteligência suprema. E nós, o que nós somos? Nós somos os seres inteligentes da criação, como define o Livro dos Espíritos. Ele é a inteligência suprema, nós, em pequena escala, o ser inteligente da criação. Nós também temos inteligência. A gotinha d'água no oceano. E essas experiências, desde que a gente foi criado até hoje, isso está em nós. E quando você acessa, né, com os seus devidos cuidados, né, você vai ter acesso às experiências que você teve. Aí você pode fazer curas. Existem terapias para isso. Você sabia que opera coração através da hipnose? Operação cardíaca, se opera o coração sem anestesia. Tem vários relatos, são mais de 20 mil experiências. Nós estudamos aqui na aula, uma aula atrás aqui, de cirurgias que não se utilizou anestesia e apenas a hipnose. Olha que mapa, que tesouro está escondido por trás de tudo isso aí. Eu não sei, é o André Luiz que fala, ou é no Depois da Morte, enfim, que a gente é um armazém carregado de alimento, mas morre de fome na porta. Porque a gente não... Está tudo em nós. Se nós estamos mergulhados, vamos pensar no começo do texto, se nós estamos mergulhados dentro da mente cósmica, da mente suprema, da inteligência suprema... Você tem acesso a isso. Tem tudo em nós. Tem tudo em nós. Por isso é que os cientistas dizem, todo o micro tem o macro.
O macro está em nós, no micro. Tem tudo. Olha para trás, imagine o mundo primitivo, o homem da caverna. A gente vai ver que é uma distância enorme. Ele não está pensando como nós estamos pensando hoje. Há um atraso muito grande, há uma diferença muito grande do mundo primitivo, do homem da caverna, para o homem de hoje. Agora pensa nisso para frente, projeta para frente, joga lá nos mundos felizes, nesses espíritos. Eles devem olhar para a gente como a gente olha lá para o homem da caverna. Porque neles isso já está imanente. Jesus não sabia quem era ele? Eu não sabia. Antes, quando fala lá de Abraão, pai Abraão, você, pois, é mais do que o nosso pai Abraão? Pergunta os fariseus para Jesus. O que Jesus responde? Antes de Abraão eu sou. Quer dizer, antes de Abraão eu já era Jesus. E Abraão foi enviado por mim, tá? Está em tudo quanto é livro. Está no Evangelho, está na Bíblia também. Mas tu é mais do que o pai Abraão? Antes de Abraão eu sou. Quer dizer, ele já era o Cristo. Acabou. Aí ele estava lembrando lá atrás, não sei quantos mil anos atrás. Lá atrás, vendo, quando ele via lá de Abraão. Estava vendo lá atrás, não estava vendo. Ele não teve nem encarnações, ele estava encarnado e ele lembrava da vida dele no mundo espiritual. No mundo espiritual. Poxa, que espírito é esse, meu Deus? E quanto mais o espírito evolui, mais ele consegue olhar o seu passado, entender aquilo que ele foi, os erros. E mais o futuro. Isso. E mais o futuro. Não perturba mais ele. O doutor Bezerra disse que a premonição, o futuro, é um estudo matemático. E eles têm acesso a isso. Jesus viu 2000 anos lá na frente, vocês vão esquecer tudo isso, então eu vou enviar o Consolador, que vai lembrar vocês tudo que eu estou dizendo, e vai ensinar o que eu não posso ensinar agora. Ele viu lá na frente. Até porque, lembra daquela história? Qual a diferença entre o ignorante e o sábio? O sábio já foi ignorante um dia. E ele tem consciência disso. E ele já sabe o caminho, agora o ignorante nunca foi sábio. Ele acha que sabe muito. Não sabe o caminho. Então ele já sabe, vai precisar lá na frente, que eles vão esquecer tudo. É isso, eles já sabem, tem projeção. E para terminar, a gente vai terminar agora, o último parágrafo. A Terra, os cientistas calculam a idade dela em mais ou menos 4 bilhões e meio. E Cristo já era o Cristo. Antes da Terra ele já era o Cristo. Ele já era o Cristo. Ele co-criou com o planeta Terra. E para terminar, o último parágrafo. Vamos lá. Porém, ao mesmo tempo, o eu, fragmentado em camadas distintas durante a vida, cá embaixo, reconstitui-se em sua síntese superior e sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida ao longo dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, a miúdes escondidos, ou pelo menos amortecidos, apequenados nesta existência, reaparecem em seu esplendor e vigor, para servir de base às suas aquisições. Novas, né? Nada fica perdido, assim como as camadas profundas do ser contam as fraquezas e as quedas, também proclamam os lentos e penosos esforços acumulados através dos tempos para edificar esta personalidade que crescerá sempre, sempre mais rica e mais bela na feliz eclosão de suas faculdades adquiridas, de suas qualidades, de suas virtudes. Olha aí. Agora, quando a gente volta para o mundo espiritual, vamos parar aqui, tá? A gente vai continuar ali na evolução e finalidade da alma. Quando a gente volta para a pátria espiritual, que você tem o conhecimento dessas vidas todas, poxa, né? Para o espírito bom deve ser uma felicidade. Para o espírito endividado, ele vai pensar mais, né? Vai pensar, vai amadurecer para ter que voltar e reparar. O que eu peço sempre nas minhas preces, e já
falei para vocês algumas vezes, é que agora a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem um conhecimento, que é a doutrina espírita, a gente sabe que a reparação é no corpo físico, nós temos o corpo, então é só trabalhar. É trabalhar. É trabalhar. Por que vai esperar morrer, desencarnar, para ficar lá sofrendo, para poder reencarnar, para reparar? Vamos reparar agora, vamos trabalhar agora. Quanto mais a gente trabalha, menos dor a gente sente e mais a gente se adianta. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecemos ao nosso Leon Denis, pedindo a Deus que o abençoe sempre, o seu esforço, por trazer tão esmiuçado, através das pesquisas, esse trabalho, dando-nos a certeza de que somos espíritos imortais. Agradecer a Allan Kardec, que foi a base de Denis, aos espíritos da codificação. Agradecemos ao altivo, à direção espiritual da nossa casa, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lourdinha, por tudo que estamos recebendo nesta casa de amor. Em nome desses espíritos guias, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, e sempre do Cristo Jesus, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.